Olá, tudo bem? Vamos começar o estudo do Apocalipse. Veremos hoje, então, o capítulo 1. Muitos acontecimentos ocorrerão muito em breve em nosso planeta. Alguns desses eventos vão ser sublimes, outros serão assombrosos, outros terríveis. Mas todos esses acontecimentos são igualmente importantes para todas as pessoas, em todas as cidades, em todos os lugares. E se nós confiamos em Deus, não precisamos ficar temerosos com as coisas que vão acontecer ao nosso redor e abalarão o nosso mundo. Nosso Deus conhece em detalhes o futuro e Ele decidiu partilhar conosco o tesouro da sua sabedoria profética. Não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Neste livro, um dos temas principais é a adoração que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. O Apocalipse revela a personalidade de Jesus, o seu poder, o seu ministério e o seu propósito eterno. O nome de Jesus, ou o equivalente ao seu nome, aparece 137 vezes só nos 3 primeiros capítulos do livro. E em todo o livro existem cerca de 250 referências à pessoa de Jesus. Jesus é identificado por 38 nomes e títulos diferentes e descritivos. Vamos ver então o que diz o versículo 1 e também o versículo 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Foi assim que o Apocalipse chegou até nós, vindo de Deus, o Pai, e de Jesus, por cujo intermédio unicamente pode vir qualquer revelação divina ao homem. Jesus enviou a João, através de um anjo mensageiro, que, de acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 19, é o anjo Gabriel. E foi através de canais então santos, capazes de nos garantir a pureza da verdade revelada. O texto aí diz revelação de Jesus Cristo. É exatamente isto o que significa o Apocalipse. Portanto, é um livro aberto por Deus para a nossa compreensão e orientação. E como diz o texto aí, o objetivo principal do Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. O versículo 3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vemos aí uma bênção tripla: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. E diz aí que o tempo está próximo. Cada século que passa, cada ano que termina, cada dia que voa, acrescenta então urgência à importância do estudo desta porção que conclui a Bíblia. Nunca houve um período em que estes ensinamentos fossem tão importantes como o são agora, no dia de hoje, no dia que nós estamos vivendo. O versículo 4 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ele diz aí, graça e paz a vós outros. Essa palavra paz tem a sua raiz na graça, ou seja, no sacrifício vicário de Jesus. Condenados, nós deveríamos estar aguardando a sentença de morte, né? Porque, como diz o texto, o salário do pecado é a morte. Mas João diz que podemos ficar tranquilos, em paz, pois a sentença contra nós, que aceitamos o sacrifício de Jesus, não será pronunciada, pois a punição já foi satisfeita na pessoa de Jesus. Ele já foi punido em nosso lugar. A paz que João diz aqui é uma paz que excede essa paz que o mundo oferece. No Apocalipse nós encontramos 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas. Elas contêm mensagens de importância eterna, com revelações solenes, mas que parecem ter sido esquecidas pela cristandade, infelizmente. Estas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, que é um território da atual Turquia.
Não eram as únicas igrejas cristãs da região e nem as mais importantes, mas elas foram selecionadas por uma razão especial. Apesar de que haviam outras igrejas próximas às citadas no Apocalipse, essas 7 foram escolhidas porque as características delas serviam de símbolo de 7 períodos pelos quais a igreja haveria de passar aqui na Terra. Esse assunto nós vamos tratar com mais detalhes no nosso próximo estudo. Veja só, são 7 igrejas escolhidas. O número 7 na Bíblia é muito significativo. Nós temos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas, os 7 montes, 7 anjos. O número 7 encontrado na Bíblia denota integralidade, universalidade ou perfeição. O texto aí diz: aquele que é, que era e que há de vir. Jesus ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, como vemos também em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Este é o Cristo do passado, é o Cristo do presente e é o Cristo do futuro. No passado, ele foi a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. No presente, ele é aquele que nos ama e nos livra dos nossos pecados. E no futuro virá nas nuvens e todo o olho verá, como está escrito no verso 7. O livro de João, no capítulo 17, versículo 5, diz que Jesus existia antes mesmo que o mundo fosse criado. Diz o seguinte: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus existe desde os tempos da eternidade. Olha só. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena, para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E também em Romanos 9, versículo 5, diz que Jesus é Deus bendito eternamente. Olha só, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. A Igreja de Deus nessa terra foi dividida em 7 períodos, 7 fases, 7 etapas pelas quais ela passaria. Igual a nossa vida, nós passamos por fases: a infância, a puberdade, a adolescência, a juventude, a fase adulta. Assim também a igreja passaria por fases. E em cada igreja, individualmente ou cada fase, Jesus se apresenta com um aspecto diferente. Esses 7 aspectos formam então a sua completa descrição pessoal. Do mesmo modo que as igrejas reunidas formam a igreja completa e universal. Para identificar melhor uma pessoa, nós citamos características dela: alta, baixa, gorda, magra, nova, idosa, loira, morena, enfim, são várias as características. E assim também a Igreja de Deus tem as suas características. Os 7 espíritos, como diz aí, significam o Espírito Santo na integralidade das suas multiformas. Multiforme quer dizer que tem muitas formas ou se apresenta de muitas maneiras. Então o Espírito Santo é apresentado nas várias maneiras como ele opera. Em cada pessoa ele age de maneira diferente, a fim de convencê-la da verdade. O assunto sobre cada uma das 7 igrejas e cada personalidade de Jesus descrita nestes 7 períodos, nós vamos estudar com mais detalhes no nosso próximo estudo, do capítulo 2. Verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja só, Jesus é a fiel testemunha, ou seja, ele viu, ele participou de tudo desde o princípio, desde a criação. Ele é eterno. Diz aqui que ele é o primogênito dos mortos. A palavra primogênito quer dizer primeiro, mas quer dizer também o principal. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Antes dele, nós vemos histórias na Bíblia de pessoas que foram ressuscitadas. Por exemplo, Elias ressuscitou o filho da viúva. Lázaro foi ressuscitado
por Jesus também. Então, tivemos outras ressurreições antes da de Jesus, mas a dele foi a principal. Ele é o primeiro em importância. Ele é o primeiro no sentido de que todos os outros que ressuscitaram antes e depois dele conquistaram a liberdade dos grilhões da morte somente em virtude do seu triunfo sobre a sepultura. Jesus tem poder para entregar a vida e para depois reavê-la, como diz em João 10, versículo 18. Essa verdade é o que o coloca à parte de todos os seres humanos, é o que o caracteriza como a fonte de toda a vida. Por exemplo, em um estado ou um país cujo governante é um homem, a sua esposa costuma ser chamada de primeira-dama. Primeira-dama do país, ou do estado, ou do município, ou da cidade, dependendo se for um prefeito, né? Isso não quer dizer que ela é a única, nem a primeira, mas que ela é a principal. E o mesmo então acontece com essa expressão primogênito dos mortos. Não que Jesus tenha sido o primeiro a ter sido ressuscitado, mas o primeiro em importância, o principal. O livro do Apocalipse abre com um quadro do sacrifício vicário de Jesus e do seu ministério pessoal. A palavra vicário quer dizer que faz a vez de outro ou de outra coisa. No caso, o sacrifício vicário de Jesus é o sacrifício que ele fez em nosso lugar. O verso 6 diz: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio dos séculos. Amém. Cristo constituiu a sua igreja para que fosse um reino onde ele é o rei. E os membros desse reino são então os sacerdotes. Ser um membro desse reino de Jesus é ser um sacerdote. Não é por outra razão que nós lemos sobre um sacerdócio real em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário, nós podemos nos achegar diretamente a Deus, como diz o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 18. Aqueles que aceitam a salvação em Cristo formam então um reino, cujo rei é Jesus, é Cristo. E uma vez que cada cristão é um sacerdote, ele pode recorrer então a Deus em seu próprio favor, sem a mediação de nenhum outro ser humano. Apenas Cristo é o nosso mediador, como diz em 1 Timóteo 2, versículo 5. E apenas Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. É através dele que nós temos o privilégio de ir ao trono da graça, como diz em Hebreus 4, versículos 15 e 16. O texto aí diz também: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Velho Testamento revela Jesus na profecia, ou seja, como ele viria, quando, de que forma, né? Os evangelhos revelam Jesus na sua vida terrestre, o seu ministério, o seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, então confirmando o Velho Testamento. Os Atos e as Epístolas, as cartas, né, mostram os triunfos terrestres da igreja sobre o ministério do Espírito Santo. E no Apocalipse, Cristo é retratado em glória, estando à direita de Deus como sumo sacerdote e ministro do santuário celestial. Jesus é apresentado também como supremo juiz, diante de quem todas as nações deverão comparecer. Jesus é descrito aí também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sempre reinando sobre os santos do paraíso restaurado. É um panorama que nós vemos então da glória de Cristo. O livro de Gênesis conta-nos a história da criação, também da queda do homem e do paraíso perdido. Mas o Apocalipse introduz as cenas do paraíso restaurado. Como podemos ver, tudo indica, o nosso mundo avança para um beco sem saída, e a menos que Deus intervenha, a crise final será próxima e trágica. O verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O Apocalipse diz que Jesus voltará para colocar as coisas no seu devido lugar. Nenhum tema tem maior destaque no Novo Testamento do que a segunda volta de Jesus. Um verso em cada 25 fala deste tema. Inclusive, o apóstolo encerra o livro com a frase:
ora, vem, Senhor Jesus. O texto aí diz, vem com as nuvens. O livro do Apocalipse é um livro profético que usa linguagem simbólica. Essas nuvens aí não é no sentido literal, mas no sentido simbólico. Nuvem é composta de água, e água em profecia são povos, como diz Apocalipse 17:15 e também no capítulo 19, versículo 6. Então Jesus vem com povos. Mas que povos são esses que estão nos céus? Os anjos, é claro. Né? Jesus vem então com os anjos. E nós podemos confirmar esta ideia de que Jesus virá com os anjos em Mateus, no capítulo 24, versículo 31. Também no capítulo 25, versículo 31. E também no capítulo 16, versículo 27, onde diz que Jesus virá com os anjos. A volta de Jesus será, como diz no verso aí, real, pessoal, visível. Todos o verão, como diz o texto aí, todo olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus. Esses que o transpassaram devem incluir aqueles judeus que exigiram a sua morte, devem incluir Pilatos, que deu a sentença, aqueles soldados que cravaram os pregos nas mãos e nos pés de Jesus e perfuraram o seu lado com uma lança, inclui também os que, por uma atitude desafiadora, crucificam de novo Jesus e o expõem ao vitupério, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 6. Jesus disse a Caifás que ele testemunharia a sua volta e que o veria sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 62 até o versículo 64. A Bíblia então fala aí de uma ressurreição especial, como diz Daniel 12, versículos 1 e 2, que vai possibilitar que essas pessoas testemunhem então a volta de Jesus. O verso 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No Apocalipse, como nós já dissemos, Jesus é apresentado sob títulos diferentes. E cada um deles tem importância e tem um sentido expressivo. Jesus é mencionado pelo nome ou por pronomes que indicam a sua pessoa mais de 140 vezes nos primeiros 3 capítulos. Isso então dá ênfase ao fato de que a pessoa central deste livro é Jesus. Aí o texto diz Alfa e Ômega. Jesus diz ser o Alfa e o Ômega. Estas são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Assim como o nosso A e o Z é a primeira e a última letra, Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E quando nós dizemos de A a Z, nós queremos representar um todo. Assim, Jesus também diz ser o alfabeto inteiro, uma figura de linguagem, né, que expressa quão completa é a sua redenção. Quando Jesus diz ser o Alfa e o Ômega, ele está incluindo então todas as coisas. Não existe nenhuma letra antes do A e nenhuma letra depois do Z. Por isso, o alfabeto abrange todas as coisas. E o verso 17, inclusive, repete essa expressão. Versículo 9 diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma ilha rochosa. E essa ilha fica no mar Egeu, que é uma região da Grécia atual. Naqueles dias, Patmos servia como prisão máxima de segurança. E apesar daquelas circunstâncias difíceis e desanimadoras, foi ali que João teve o privilégio de escrever, em uma linguagem humana, claro, as revelações que Deus lhe deu. Assim, ele foi o elo da cadeia de revelação do Apocalipse. Versos 10 e 11 diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O dia do Senhor ao qual João menciona aí é o sábado, pois o primeiro dia da semana nunca foi observado como um dia santo até vários séculos depois da ascensão de Jesus.
Para os pagãos, o primeiro dia da semana era o dia do sol. Foi o imperador romano Constantino que, em 7 de março de 321 d.C., baixou um decreto obrigando as pessoas a honrarem o dia do sol, aquelas pessoas que viviam então sob seus domínios. Dizia o seguinte, esse decreto, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Isso está escrito na Enciclopédia Britânica, na 9ª edição, artigo domingo. Deus chama o sábado de meu santo dia, como está escrito em Isaías, no capítulo 58, versículo 13. Jesus é o Senhor do sábado, como está escrito em Marcos 2, 28. Então esse dia do Senhor aí está se referindo ao dia de sábado. Ao ler o Apocalipse, nós notamos que Deus estava mostrando incidentes e fatos que João via com seus olhos e ouvia com seus próprios ouvidos. Ele não estava ali mencionando algo que ele havia escutado dos lábios de alguém. Ele estava dizendo aquilo que ele estava testemunhando mesmo. João, ao informar essas visões, ele diz: eu vi, eu olhei, eu ouvi, ou algo semelhante, pelo menos umas 73 vezes. Deus então apresentou acontecimentos, nações, movimentos religiosos, organizações em mensagens como em filmes, com imagens e palavras. João estava ali vendo, estava ouvindo. Diríamos hoje que Deus revelou o Apocalipse por meio de impressões audiovisuais. E Deus então ordenou a João que escrevesse, que registrasse o que ele estava vendo, para que não se esquecesse, né? E depois então enviasse às igrejas. O verso 12 e 13 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando de 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. O filho do homem que se refere aí é Jesus. Ele é visto aí no meio dos castiçais. O verso 20 diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vemos Jesus aí andando entre as igrejas, participando das experiências e compreendendo as suas necessidades. Isso tem sempre um conforto, né? Especialmente em tempos de perseguição. Saber que Jesus está presente na sua igreja. Não importa que perseguições a igreja tenha tido de enfrentar. Jesus tem estado com seus sofredores santos, sustentando-os, participando das suas provações e sentindo cada ferida infligida à sua igreja por seus inimigos. Jesus não prometeu que os seus filhos não teriam provações, mas sim que estaria ao seu lado, como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E diz a eles então que tenham bom ânimo, porque ele viveu aqui e venceu, como está escrito em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por meio de símbolos eloquentes, o Apocalipse nos revela a pessoa de Jesus na maneira mais sublime e gloriosa que nós poderíamos imaginar. O que João viu era tão impressionante que ele ficou assim maravilhado, sem fôlego. Era algo além do que a imaginação humana podia captar. A descrição aí fala das vestes de Jesus. Essas vestes são como a de Arão, o sumo sacerdote. E isto significa que, assim como Arão foi sumo sacerdote do passado, Jesus é o sumo sacerdote do Novo Testamento. Ele está continuamente apresentando diante do Pai os memoriais de sua morte, os méritos do seu sacrifício e intercedendo por você e por mim. O verso 14 e 15 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Veja só, o texto aí diz que Jesus tinha cabelos brancos. O branco é símbolo de pureza. Cabelos brancos, então, representam uma idade venerável, sabedoria, experiência. Buscar os mais idosos para conselho é um princípio bíblico, como nós vemos em Provérbios 20, versículo 29, também no versículo 31 do capítulo 16 deste mesmo livro. Diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. Isto
se refere ao conhecimento penetrante de Jesus. Como cabeça da igreja, ele enxerga todos os seus caminhos, suas palavras e pensamentos, como diz Apocalipse 2, versículo 23. O olhar penetrante de Jesus consegue discernir os pensamentos e os motivos pelos quais dão origem às palavras e às ações das pessoas. Ele conhece todas as pessoas e o que vai no íntimo de cada uma, como diz o livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9. Jesus possui inteligência e conhecimento penetrantes. Os olhos de Jesus lampejam como fogo ao ele contemplar a iniquidade da igreja para a qual ministra. Os olhos de Jesus ardem com santa indignação contra todo o erro. Dizem que o poder de César sobre as pessoas dos seus dias estava nos seus olhos flamejantes, o seu olhar penetrante e revelador ante o qual os seus inimigos se rendiam. Assim é o olhar de Jesus, é um olhar penetrante, é um olhar que discerne os pensamentos. Os pés de Jesus eram semelhantes ao bronze polido. Aí se refere à resistência de Cristo em relação aos inimigos da igreja. O bronze ou o latão foi usado para denotar a capacidade de resistir sem se desgastar. Representa a estabilidade, o poder irresistível e força. O bronze de Corinto era uma liga de ouro, prata e cobre mais valiosa do que o ouro. Veja só, os pés de Jesus estavam descalços, assim como estavam os pés dos sacerdotes ao ministrarem no santuário, como podemos ver em Isaías, no capítulo 52, versículo 7. A voz de Jesus era como de muitas águas. Água em profecia é símbolo de povos, multidões. Daniel também descreveu a voz de Deus como a voz de uma multidão, no capítulo 10, versículo 6. Ezequiel também descreveu a voz de um exército ou o ruído de muitas águas para a voz de Deus, no capítulo 1, versículo 24 e também no capítulo 43, versículo 2. O verso 16 diz: Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. As estrelas na mão de Jesus representavam os anjos das 7 igrejas, como podemos confirmar no versículo 20. Anjo em profecia quer dizer mensageiro, que podem ser celestiais ou mesmo seres humanos, ao qual Deus envia as suas mensagens. Ou seja, Deus sustenta as estrelas em suas mãos. Os ministros estão na linha de frente e o diabo os odeia. As hostes demoníacas afiam suas setas e apontam suas lanças contra os ministros de Deus. Eles se alegram, se puderem fazer, com que uma estrela caia no chão. A espada de 2 gumes se refere à palavra de Deus, a Santa Bíblia. A espada de 2 gumes vem da boca de Jesus, como diz aí no verso. A palavra de Deus é uma espada, porque a verdade ofende o orgulho humano. Ela o reduz a pó. Faz com que as pessoas fiquem perturbadas, preocupadas. A espada foi feita para ferir. Ela tem 2 gumes, ou seja, 2 cortes dos 2 lados, porque ela carrega promessas e ameaças. Alguns ministros usam apenas um lado da espada, ou seja, eles só falam um lado bom, eles matizam a mensagem, jogam nela um pouquinho de açúcar e distorcem como eles querem. Como diz o pensamento, sermõezinhos produzem cristãozinhos. O texto aí diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. O sol é a fonte de vida, de luz e também de poder. Cristo disse que ele era a luz do mundo, em João capítulo 1, versículo 4 e também no versículo 9. E também no capítulo 8, versículo 12. Já Malaquias chamou Jesus de sol da justiça, no capítulo 4, versículo 2. Jesus é o supremo doador da vida e luz do mundo espiritual. Nenhum homem, em seu estado pecaminoso, pode contemplar a face de Jesus glorificado, e viver. Por ocasião da volta de Jesus, os ímpios pedirão que as rochas e as montanhas caiam sobre eles, porque eles não conseguirão olhar para o rosto de Jesus. Apenas aqueles que forem salvos serão transformados, poderão ver então o rosto de Jesus na sua glória. Como diz Apocalipse 6, versículo 16, então, os ímpios pedirão que as rochas e as montanhas caiam sobre eles.
Versículo 17 e 18 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João experimentou o mesmo efeito que a visão de Jesus teve sobre Daniel. Nós podemos ler isso em Daniel 10, versículos 7 a 12. Moisés, Jó, Isaías, Paulo e o soldado romano que guardava a sepultura de Jesus tiveram experiências semelhantes quando contemplaram a glória de Deus, ou do anjo Gabriel, como relatos da Bíblia. João viu a glória de seu Senhor. Os olhos dele eram como chamas de fogo e o seu rosto brilhava como o sol. Não é de admirar que João tenha caído a seus pés como morto, não é? Mas Jesus disse a ele: Não temas. O texto diz aí: aquele que está vivo. João aproximava da marca de 1 século em sua idade, quase 100 anos, e logo ele deveria morrer. Mas Jesus lhe confortou, com a certeza de que o poder da sepultura tinha sido derrotado pela vitória da ressurreição. Ele podia crer que seria ressuscitado se morresse em Jesus. O texto diz também aí as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno, no seu original, quer dizer sepultura. E aqueles que dormem em Cristo esperam pelo chamado do doador da vida. É Jesus que tem as chaves da morte. Só Jesus pode dar a vida, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Que promessa maravilhosa, não é verdade? Que promessa preciosa. Que conforto essas palavras têm levado ao povo de Deus através dos séculos. Quantos mártires, milhões deles, têm ido para a sepultura, mantidos pelo conhecimento de que Jesus, por quem estavam dando a vida, já havia conquistado a morte, e em suas mãos marcadas pelos cravos estava a chave, que abriria as sepulturas. A morte não infunde terror em quem de fato conhece o seu Senhor. Por que nós vamos temer? O próprio Jesus nos declarou: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Isso está escrito em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Se por acaso algum de nós viermos a descansar, a falecer, e nós morrermos confiando em Jesus, nós temos a certeza de que seremos vitoriosos sobre a morte. Jesus irá nos ressuscitar na sua volta. A Bíblia nos dá essa certeza. A palavra de Deus. Versos 19 e 20 diz: Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus então ordenou a João que escrevesse as coisas que ele estava ali vendo, que haviam sido reveladas para ele, e dessa forma nós hoje temos acesso a elas. E amém por isso. No verso 20, Jesus é representado aí sustentando o ministério, a obra, a função, o trabalho da igreja, que é simbolizado pelas 7 estrelas em sua mão direita. É um belo quadro da preocupação pessoal de Jesus pelos seus filhos. Que Deus lhe dê forças, esperança de muito em breve estar com este ser maravilhoso que entregou a sua vida por você. Até o nosso próximo encontro.